Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast semanal. Agora você confere as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Comigo, Jean Santos, eu preparei um resumo dessas notícias para você. Lembrando que você pode conferir essas notícias no portal da revista Buildings, no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de streaming. Nossa primeira notícia foi publicada no Valor Econômico. Companhias desistem do home office em tempo integral. Empresas brasileiras esboçam planos para receber o maior número de funcionários dos escritórios em 2021. O retorno tem sido considerado necessário para preservar a saúde mental dos funcionários e a cultura das empresas. Na sede da Votorantim, que fica na zona sul de São Paulo, cerca de 40% dos funcionários estão executando suas atividades presencialmente. Segundo a empresa, o plano é que o trabalho presencial seja retomado em 100% da equipe depois que houver a disponibilização de uma vacina que resolva o problema da pandemia. Na Unipar, a maior fabricante de cloro-soda e a segunda maior produtora de PVC na América do Sul, o home office em tempo integral deve ser uma realidade em 2021 apenas para a área de serviços ao cliente. A questão da cultura, onde o trabalho presencial ajuda na cocriação e no engajamento da equipe, também pesa para a incorporadora MRV. O plano da empresa é de manter um modelo de trabalho pós-pandemia, onde o presencial envolva mais de 85% da força de trabalho administrativa. E nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Fundos imobiliários reduzem perdas e têm o melhor patamar desde o início da pandemia. Os principais fundos imobiliários do mercado brasileiro tiveram em outubro o melhor desempenho desde o início da pandemia, apontando para uma possível recuperação no segmento neste fim de 2020 e a partir de 2021. Segundo um levantamento do buscador de investimentos ILB, houve no mês passado uma recuperação significativa nas desvalorizações, que até setembro passavam de 20% nos fundos mais afetados. Em outubro, o fundo com pior desempenho, o Mogno FOF, registrou uma queda de 8,72%. Os cálculos consideram apenas o preço da variação da cota do fundo imobiliário, sem levar em conta eventuais distribuições de dividendos. E, no caso do acumulado de 2020, consideraram os rendimentos até dia 6 de novembro. Agora mais uma notícia que foi publicada na Reuters. Atacado pressiona e IGPM acelera a alta a 3,05% na segunda prévia de novembro, diz FGV. Os preços das commodities voltaram a pressionar a inflação ao produtor e o IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, registrou alta de 3,05% na segunda prévia de novembro, sobre um avanço de 2,92% no mesmo período do mês anterior. Estes dados foram divulgados na última quarta-feira, dia 18, pela Fundação Getúlio Vargas. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA, que responde por 60% do índice geral, subiu 3,98% no período, ante uma alta de 3,75% no segundo decêndio de outubro, segundo explicou em nota André Brás, coordenador dos índices de preços. Abre aspas. O IPA, índice de maior peso no IGP, segue influenciado pelo comportamento das matérias-primas brutas, de 4,77% para 5,22%, onde estão as commodities, cujo aumento de preços vem influenciando mais a cadeia produtiva. Fecha aspas.
Nossa próxima notícia foi publicada no site Eu Quero Investir. BR Malls apresenta resultado misto, diz BB Investimentos. O desempenho da BR Malls para o terceiro trimestre de 2020 pode ser considerado misto, segundo apontou o relatório divulgado pelo BB Investimentos. Isso porque, em virtude dos impactos causados pela pandemia, a companhia teve suas atividades limitadas. Ao mesmo tempo em que os resultados do terceiro trimestre esboçaram recuperação, o financeiro sofreu impacto negativo pelo incremento de despesas financeiras. O EBITDA da BR Malls atingiu 99,4 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019. Apesar de refletir uma queda de 52,8% no ano, na comparação trimestral mostrou fortes sinais de recuperação, avançando 147,3% sobre o trimestre anterior. Já a margem EBITDA, que havia caído 24,4 pontos percentuais na comparação ano a ano, avançou 26,4 pontos em relação ao trimestre anterior. A próxima notícia foi publicada no Estadão. Após 2020 muito positivo, Magazine Luiza e Via Varejo devem entrar fortes em 2021. As empresas mais voltadas ao comércio eletrônico se destacaram na Bolsa de Valores paulistana, a B3, desde o início de 2020. E esse movimento até se reforçou com a pandemia de Covid-19. O motivo foi a necessidade de isolamento que fez com que as pessoas aumentassem o consumo via canais digitais. Para o próximo ano, os analistas do mercado financeiro esperam que essas companhias continuem entregando bons resultados e, consequentemente, maiores retornos aos acionistas. Neste contexto, Magazine Luiza e Via Varejo aparecem como preferidas do público. Para Mário Roberto Mariante, analista da Planner Investimentos, a crise acabou acelerando alguns processos que estavam se desenvolvendo em um ritmo relativamente lento. Abre aspas. Setores que ainda não utilizavam, de maneira ativa, o e-commerce como um canal de vendas e não queriam ficar para trás, tiveram que acelerar o processo, com investimentos em tecnologia e digitalização, para compensar o fechamento das instalações e o afastamento social. Fecha aspas. E antes de terminar, eu gostaria de convidar você para conferir 2 artigos que nós publicamos no site da revista Buildings. O primeiro fala da resiliência dos escritórios bem localizados em São Paulo. O segundo tema fala sobre remediação sustentável. Para entender mais sobre estes e outros assuntos, acesse já revistabuildings.com.br. Eu sou Gian Santos, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse nosso resumo. Aproveite o final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço.